já começam a clamar. É tuas bênçãos, Deus começa a derramar. Juntos já começa em suas bênçãos, Deus começa a derramar. Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho uma alegria muito grande estar podendo mais uma vez transmitir uma mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. Sou grato a Deus por essa oportunidade e eu quero juntamente com vocês lermos a palavra do Senhor mais uma vez, para junto meditarmos. Mas antes quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Eterno, em nome do Senhor, peço, meu Deus, graça, a direção divina e gloriosa do Espírito Santo. Peço que o Senhor nos dê inspiração para transmitirmos a Tua palavra. Dá-nos, Pai, o Teu santo conselho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, eu quero para nós lermos um pouquinho a palavra de Deus. E nós vamos ler a carta aos Coríntios, carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, primeiro dessa, que diz assim: não desfalecemos, mas ainda que o nosso rompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, porque nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser agradáveis, quer presente, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Meus amados irmãos, meus amigos, nós lemos aqui essa palavra gloriosa em que o Espírito Santo deu para que o apóstolo Paulo escrevesse para nós.
E ele está falando a respeito da nossa vida espiritual, falando do nascido de novo, esse homem interior chamado nas Escrituras. Aí ele diz: por isso não desfalecemos. Desfalecer na nossa fé, na nossa esperança, mesmo diante das nossas lutas, nossa dificuldade, porque nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Nosso homem exterior, nosso corpo físico, se corrompe. Quando ele está falando de corromper, não está falando no sentido da pessoa ser corrompido pelo pecado, pelo engano, pela mentira. Não, ele está dizendo que o nosso corpo vai perdendo as forças, vai perdendo o vigor, vai corrompendo-se pelo tempo de várias formas. E é assim mesmo. O homem, o ser humano nasce como qualquer, mesmo os animais irracionais nascem e vai, cada dia que passa, quando ele nasce, ele já começa a viver indo para a morte. Nasceu, começa já o processo caminhando para a sua morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que aos homens está ordenado uma vez morrer, e depois disso vem o juízo. Então, e o tempo passa muito rápido, né? A criança, daqui a pouco vem a adolescência, fica moço e vai ficando velho, e o corpo vai se corrompendo pela idade, e sim, fruto do pecado. Porque o pecado é que trouxe a morte, é que trouxe para que o ser humano tivesse um corpo que corrompesse pela morte, pelo tempo. Mas a Bíblia diz que quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, então o corpo exterior, físico, mesmo sendo corrompido pelo tempo, mas homem interior, aquele que nasceu de novo, aceitou Jesus, nasceu novamente. Então cada um de nós temos um novo nascimento, uma nova vida dentro de nós. Além desta vida, deste corpo, existe uma vida espiritual dentro de nós, um ser espiritual. E a Bíblia diz que essa atravessamos e passamos aqui neste mundo, o apóstolo está dizendo aqui, ó, que para nós é um peso de eterna glória muito. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que quando nós estivermos no novo corpo, naquele corpo que Jesus Cristo nos deu quando aceitamos a Ele como Salvador e tivemos esse novo nascimento, quando nós estivermos ali, nós não iremos mais ser frágil em nosso corpo, de corromper pelo tempo, pela doença, por nenhum. Então, não atentando nós nas coisas que se vê, mas aquilo que se não vê, porque as que se vê são temporais, as que se não vê são eternas. Irmãos, às vezes, eu lia o capítulo 53 do livro de Isaías e ficava me perguntando, e ouvindo tantas pessoas falarem também, e eu ficava com uma dúvida, até que examinando,
eu fui entender isso que eu vou contar com vocês. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Não é? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, levou sobre si as nossas doenças. E eu vi muitos pastores, pregadores pregando, vocês, Jesus levou a doença, nós não temos mais que ficar doente, agora não tem mais doença. Mas eu ficava olhando, puxa, mas tem tanta gente doente, tanta enfermidade, os irmãos na igreja pedem oração, está doente. Às vezes aqueles mesmos pastores pregando, depois estava doente. Então eu ficava perguntando para mim mesmo, por quê? Não é? Por que ensinam que Jesus levou sobre si todas as doenças? Pelas suas pisaduras fomos sarados. E ainda uma pessoa estava doente, ouvindo eles dizer, porque precisa ter fé. Fé. Então, irmãos, eu comecei a meditar e cheguei então ao entendimento nisso que nós estamos falando. É claro que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, porém, não é nesse corpo, porque esse corpo, ele ainda vai ser, ele vai perecer, ele vai ser, como lemos aqui, não é? Ele vai ser corrompido pelo tempo, vai morrer. E então, os irmãos, nem uma pequena Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então é o que o apóstolo está dizendo, que enquanto nós estamos nesse corpo, o homem exterior, este corpo, ele vai sendo corrompido, mas o homem interior, aquele novo homem, aquele ser espiritual, que nós nascemos de novo, ele se renova, porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, por ser humano, mas eterna no céu. Então, irmãos, se Jesus, como ele levou mesmo toda a enfermidade sobre ele, por que então que a Bíblia ensina, Tiago mesmo diz, está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros, unge com azeite, ora, para que Sara, mesmo que estiver cometido pecado, seriam perdoados. Por quê, irmãos? Porque a cura divina, a saúde do nosso corpo, é uma coisa que nos pertence. Jesus já deu para nós. Porém, não chegou ainda esse corpo incorruptível, esse corpo imortal, esse corpo em que ninguém mais vai sentir doença alguma. Ele existe, mas nós não estamos vivendo sob ele ainda. Mas no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, diz que nós podemos, nesta vida, já gozar bens do mundo futuro. Por isso, então, nós sabemos que temos um corpo, né, um homem interior, que está dentro desse tabernáculo, que é o nosso corpo físico. Quando esse tabernáculo se desfizer, então nós teremos um novo corpo. Quando Jesus vem buscar a sua igreja, haverá então um novo corpo para todos aqueles que creram e aceitaram a Jesus como Salvador. Nesse corpo, então será aplicado o milagre de Deus, a imortalidade. Então esse corpo será imortal e incorruptível.
nada vai corromper, nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Então seremos revestidos, transformados. E ali, irmãos, estaremos debaixo dessa profecia. O apóstolo Pedro também diz: levou sobre si todas as nossas doenças. Mas enquanto nós não... Então Jesus disse que nós temos que orar. Porque quando uma pessoa fica doente, então nós pedimos para que Deus nos dê para nós a saúde, porque é um bem que nós já temos direito, só que ainda não está conosco. Mas a Bíblia diz que nós possamos desde aqui provar as coisas boas do mundo futuro. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes tem pessoas, não é? Ou eu, ou você, às vezes ficamos doentes, ficamos enfermos. Nós não devemos, não é, perder a fé nem a esperança. E achar muitas vezes, dizer assim: puxa, mas por que eu fico doente? E às vezes a pessoa diz: não, fica enfermo porque falhou, pecou, desagradou a Deus. E às vezes, irmãos, está sujeito qualquer um de nós, porque o nosso corpo é corruptível. Mas o que nós temos que fazer? Orar. Porque Jesus Cristo, ele já garantiu a cura para nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então nós temos que pedir para ele passar para nós. Nós já temos direito. Quando nós pedimos para Jesus nos curar, tirar a doença do nosso corpo, nós estamos pedindo: Senhor, o Senhor já nos deu isso. Nós não temos agora plenamente tudo isso, porque ainda o nosso corpo é mortal, nosso corpo ainda é corruptível, mas o Senhor já garantiu para nós um corpo eterno, um corpo sem sofrer doença. Esse corpo está em algum lugar, mas o Senhor pode passar para nós um pouco dessa bênção que já é nossa, curando o nosso corpo físico. A oração a Deus adiantar alguma coisa é que nós temos direito. Quando você ora pedindo para Jesus curar o seu corpo doente, você está apenas pedindo para Jesus adiantar aquilo que já te pertence, que já você tem, está em algum lugar, você tem. Então essa é a certeza que Deus vai nos dar a vitória. Se você está doente, meu irmão, você tem o direito dessa cura. E o seu corpo incorruptível, o novo homem, existe em algum lugar, já garantido. Então você pede: Senhor, o Senhor pode me adiantar, pelo nome de Jesus Cristo, aquilo que eu já tenho direito. Então diz a palavra de Deus: sabemos que a nossa carne, a nossa casa, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, nosso corpo desfaz. Aí o apóstolo dizendo: a nossa casa terrestre, se fizer, temos de Deus um edifício, temos outro corpo, uma casa que não é feita por mãos humanas, mas é eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Então, nós desejamos ser transformado. Qual é a ansiedade de cada um de nós? É termos o nosso corpo revestido com a imortalidade, não é? Ter a vida eterna. Temos em Jesus Cristo, porque ele disse: vinde a mim, né? Porque o diabo destruir, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância.
É esse novo corpo em que nós desejamos ser revestido dessa habitação que é do céu. Todavia estamos vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, aceitamos a Jesus Cristo. Mas esse novo homem, Paulo está falando no sentido espiritual, do homem interior, da alma, do espírito que habita o corpo humano. Na verdade, o nosso corpo é a casa onde habita o ser imortal, que é a alma, o espírito humano, que está no... Agora, Jesus veio para salvar o nosso corpo que foi corrompido. Esse corpo, quando Deus criou, e quando Adão viveu lá, não sei quanto tempo, eu não sei se Adão viveu lá no paraíso, junto com a sua esposa, com Eva, eu não sei se eles ficaram 1 ano, 10 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos, eu não sei, mas eles viveram um tempo, corpo que vai ser igual que nós vamos ser transformados. Eles tinham aquele corpo de que Jesus falou. Eles tinham um corpo que não tinha doença, que não tinha um cansaço. Então era um corpo revestido com a glória de Deus, a graça de Deus. E eles viveram, eles lavraram a terra, eles trabalhavam, tinham os frutos lá, progrediam, tinham progresso nas suas plantações ali no Jardim do Éden. Deus plantou e eles cuidavam. A Bíblia diz que Deus plantou o jardim e pôs o homem para cuidar, trabalhar. Quanto tempo eles ficaram lá? A Bíblia não diz, mas ficaram bastante tempo. Contando o nosso tempo, eles ficaram muito tempo. Até que um dia eles pecaram. Quando Adão pecou, aquela glória, aquela graça, aquela vida de Deus, Deus havia avisado que eles iriam perder tudo isso. E foi o que aconteceu. Então, quando eles pecaram, esse corpo, faz de conta que eu sou aquele Adão. Eu sou aquele que está lá com um corpo incorruptível, um corpo que fora criado para viver, com a possibilidade de viver eternamente, tranquilo. Mas daí eu peco, Adão pecou. Aí eu fiquei com esse corpo que eu tenho hoje, sujeito à dor, à doença, à tristeza, tudo. É isso que o homem ficou. Mas o que a Bíblia diz? Que Jesus veio para dar vida com abundância. Ele veio para salvar o que havia perdido. Ele veio para restaurar. E é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Que esse corpo corruptível, ele vai ser desfeito. Mas nós temos um novo corpo. Não é um homem interior. Então nós vamos voltar ao corpo original. É isso que Jesus veio restaurar-nos para Deus. Então, meus amados irmãos, meus amigos, as pessoas, os crentes vão para a igreja só para gritar. O crente não tem o que fazer. Outros acham que a crente vai na igreja para ficar rico. Outros falam, não. Nós estamos em busca da vida. Vida. E vida só Jesus tem para nós. Não existe vida fora de Jesus Cristo. Pode inventar 1000 religiões.
Pode aparecer milhares e milhares de líderes religiosos fora de Jesus Cristo, mas nunca vai dar vida, porque eles mesmos estão condenados à morte. Então, nós vamos servindo a Jesus, porque nós temos uma esperança, e a Bíblia diz que a esperança é eterna, não vai mais. Aqueles que creem em Jesus Cristo, quando Jesus vir transformar os nossos corpos, nós vamos ser levados para um lugar onde não vai haver sepulturas, não vai haver hospitais. Hoje nós vivemos uma angústia, uma tristeza, tantas mortes, tantos hospitais lotados, tantos enfermos. Mas nesse lugar Jesus tem preparado para nós. Nunca ninguém vai dizer que aquela pessoa está doente, que aquela pessoa faleceu. Não. Lá vai ser vida eterna, vida abundante, que Jesus ofereceu e oferece para todos aqueles que nele crêem. É muito pobre a esperança daqueles que esperam de Deus só nessa vida. Tem pessoas que tudo que faz é em torno dessa vida, só aqui, e não consegue entender uma eternidade de milhões de anos, para nós vivermos com o Senhor Jesus Cristo. Então, porque nós também que gememos nesse tabernáculo, gememos sim, gememos carregado, porque não queremos ser despido, mas revestido, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, Ele te dá o penhor. O que é o penhor? Você vai penhorar uma coisa, você vai penhorar uma joia no banco, você pega o dinheiro e deixa a joia penhorada lá. É a garantia. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, Ele coloca o Espírito Santo em nós. Esse é o penhor de que nós pertencemos a Deus. Quando Jesus vem buscar a sua igreja, só aqueles que têm esse penhor, só aquele que tem essa marca, aquele que foi, que tem o Espírito Santo, então esse tem o penhor. E só tem esse penhor aquele que aceita Jesus como Salvador, entrega a sua vida para Jesus Cristo. Então o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida, e o Espírito de Deus vem sobre essa pessoa. É como uma marca que essa pessoa pertence a Deus. Esse corpo vai ser transformado na volta do Senhor Jesus Cristo. A esperança da igreja. Se a nossa é a coisa mais gloriosa que podemos ter. Por isso, a história do cristianismo, desde o início, as perseguições, os irmãos tinham a graça de Deus, eles não negavam a Jesus. Quantos morreram na arena, comidos, destruídos, devorados pelos leões? Outros morreram apedrejados, outros queimados, porque eles não queriam negar a sua fé em Jesus Cristo. Em Roma, quantos morreram ali servindo espetáculo para aquelas pessoas que com gritos alegres viam os leões devorar os cristãos, mas eles não negavam a Cristo, porque tinham essa esperança. E que a Bíblia diz que quem tem nele essa esperança, então nós temos que nos preparar.
porque daqui uns dias Jesus vem nos buscar aquilo que nós cremos, glória a Jesus, transformando. Que Deus nos abençoe. A nossa fé e esperança é no Deus vivo, com promessas vivas e poderosas. Não é nosso conforto numa estátua feita de madeira, de barro, de cimento. A nossa esperança não é num homem mortal. A nossa esperança não é numa religião que alguém fundou. A nossa esperança não é numa filosofia de vida. A nossa esperança, meus irmãos, é numa pessoa forte e poderosa, a única pessoa que venceu a morte. A nossa esperança está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está vivo e poderoso. Se você tem esperança, permanece firme. Se alguém que está essa esperança, procura conhecer quem é Jesus Cristo, o Salvador, aquele que pode, o único que pode dar a eterna. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar, Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, para que pudéssemos transmitir esta palavra de fé e de esperança para todos aqueles que crêem no Senhor. Abençoa a nossa vida, Jesus. Cura o nosso corpo frágil, nos dando saúde, e nos dá a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve conosco. Deus abençoe. E se Deus permitir, amanhã estaremos novamente aqui a partir das 18 horas para transmitir uma mensagem de Deus. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão